Ele só queria um café simples. Aos 72 anos, Joaquim Silveira entra num restaurante do centro de São Paulo e é tratado como um estorvo. Humilhação, olhares tortos, até que a dona do lugar decide escutar sua história. O que ninguém sabia é que aquele velhinho já pilotou máquinas lendárias na Europa, correu em Le Mans e marcou gerações. Hoje você vai descobrir como um pedido de café virou o retorno de uma lenda esquecida. Deixa o like, inscreva-se, comenta aqui de que cidade você está assistindo. Bora começar! Era uma manhã fria de inverno quando Joaquim Silveira empurrou a porta de vidro do restaurante Sabores da Terra, no centro de São Paulo. Suas roupas amarrotadas, o cabelo grisalho despenteado e os sapatos gastos pelo tempo chamaram a atenção de alguns clientes que tomavam café da manhã. O homem de 72 anos olhou ao redor com certa timidez, procurando uma mesa vazia. Seus olhos azuis, ainda vivos apesar da idade, buscavam um cantinho discreto onde pudesse se sentar sem incomodar ninguém. Com licença, disse ele ao garçom que passava apressado com uma bandeja cheia de pratos. Poderia me dar uma mesa, por favor? O jovem garçom, vestido com um uniforme impecável, olhou Joaquim de cima a baixo com evidente desprezo. Desculpe, senhor, mas todas as mesas estão reservadas, mentiu descaradamente, mesmo vendo várias mesas vazias pelo salão. Joaquim suspirou e tentou novamente. Eu só queria um café com pão na chapa. Posso pagar, disse ele, tirando algumas notas amassadas do bolso de seu casaco velho. O garçom revirou os olhos. Olha, vô, esse não é lugar para pedintes. Tem uma padaria mais barata ali na esquina. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si, lançando olhares de desaprovação para o homem idoso. Uma senhora bem vestida chegou a murmurar. Que falta de noção. Pessoa assim deveria ficar em casa. Joaquim sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas manteve a dignidade. Eu não sou pedinte, jovem. Sou um cliente como qualquer outro. Sei, debochou o garçom. E eu sou o Pelé. Vamos, vô, não me faça chamar a segurança. O constrangimento tomou conta do ambiente. Joaquim permaneceu ali por alguns segundos, sentindo o peso dos olhares julgadores sobre si. Havia trabalhado a vida inteira, criado uma família, teve seus momentos de glória, mas agora, na velhice, era tratado como um estorvo pela sociedade. Tudo bem, disse ele com voz baixa, guardando dinheiro no bolso. Desculpem o incômodo. Estava quase chegando à porta quando uma voz feminina o chamou. Senhor, por favor, espere. Maria Helena, a proprietária do restaurante, uma mulher de aproximadamente 50 anos, se aproximou rapidamente. Ela havia presenciado toda a cena de longe e ficou indignada com o tratamento dispensado ao idoso. O senhor não vai embora coisa nenhuma, disse ela firmemente, lançando o olhar severo para o garçom. Carlos, vá para a cozinha. Já conversaremos depois. O rapaz saiu de cabeça baixa, sabendo que havia cometido um erro grave. Por favor, sente-se aqui, disse Maria Helena, indicando uma mesa aconchegante perto da janela. O café da manhã é por minha conta. É o mínimo que posso fazer depois dessa situação constrangedora. Joaquim sorriu timidamente. A senhora é muito gentil, mas não precisa. Eu posso pagar. Nem se fala, insistiu ela. Aliás, eu sou Maria Helena, dona deste estabelecimento. E o senhor? Joaquim. Joaquim Silveira, respondeu ele, acomodando-se na cadeira. Prazer em conhecê-lo, seu Joaquim. O que o senhor gostaria de tomar? Um café com leite e pão na chapa está bom demais, disse ele, visivelmente aliviado com a gentileza da mulher. Enquanto aguardava o pedido, Joaquim observou o movimento do restaurante. Era um lugar bonito, com decoração rústica e aconchegante. As pessoas pareciam mais relaxadas agora, algumas até esboçavam sorrisos compreensivos em sua direção. Maria Helena retornou com uma bandeja generosa, café com leite fumegante, pão na chapa, frutas, bolo caseiro e geleia. Espero que esteja do seu agrado, disse ela, sentando-se à mesa. Nossa, é muita coisa.
A senhora não precisava, protestou Joaquim, emocionado com tanta gentileza. Claro que precisava. Meu pai sempre me ensinou que devemos tratar todos com respeito e carinho, independentemente da aparência. Ele dizia que nunca sabemos quem está diante de nós. Joaquim sorriu nostálgico. Seu pai era um homem sábio. Minha esposa, que Deus a tenha, sempre dizia a mesma coisa. Ela faleceu há 3 anos. Sinto muito pela sua perda, disse Maria Helena com sinceridade. O senhor tem filhos. Tenho uma filha, a Patrícia. Mora no exterior. Trabalha numa empresa multinacional. Nos falamos por telefone, mas é corrido, né? A vida dela é agitada. Maria Helena percebeu uma ponta de tristeza na voz do idoso. E o senhor trabalhou com o que durante a vida? Os olhos de Joaquim brilharam por um instante. Eu trabalhei com automóveis. Era mecânico, disse ele, omitindo detalhes propositalmente. Mecânico? Que interessante. Sempre admirei quem entende de carros. Para mim é um mistério completo, riu Maria Helena. Passei a vida toda mexendo com motores. Era apaixonado por velocidade, por carro de corrida. A voz de Joaquim se embargou levemente. Mas isso faz muito tempo. Durante o café da manhã, os dois conversaram amenamente. Joaquim contou sobre sua juventude, sua paixão pelos automóveis e como conhecera sua esposa Teresa numa festa de formatura. Maria Helena falou sobre o restaurante que havia herdado da mãe e sobre seus 2 filhos adolescentes. O senhor parece ter vivido muito, observou ela. Deve ter muitas histórias para contar. Algumas, sorriu Joaquim misteriosamente. Mas hoje em dia ninguém quer ouvir histórias de velho. Acham que são só fantasias. Eu gostaria de ouvir, disse Maria Helena sinceramente. Joaquim tomou um gole do café e olhou pela janela. Sabe, minha esposa sempre dizia que eu tinha que contar mais sobre o meu passado. Mas eu sempre fui discreto, reservado. Talvez ela tivesse razão. Nesse momento, chegou ao restaurante um grupo de homens elegantemente vestidos, todos na faixa dos 40 a 50 anos. Eram empresários locais que se reuniam semanalmente para discutir negócios. Entre eles estava Roberto Mendonça, dono de uma concessionária de carros importados. Maria Helena cumprimentou Roberto efusivamente. Como sempre, o melhor lugar para um bom café. Oi, Roberto. Pessoal, bom dia. A mesa de vocês já está preparada, respondeu ela, apontando para uma mesa grande no centro do salão. Os homens se acomodaram e logo estavam envolvidos numa acalorada discussão sobre carros esportivos. Roberto havia acabado de receber um Ferrari clássico em sua concessionária e não parava de falar sobre o veículo. É um Ferrari 250 GTO de 1962, dizia ele em voz alta. Um dos carros mais valiosos do mundo. Custou uma fortuna, mas vale cada centavo. É uma peça de museu. Joaquim, mesmo tentando se concentrar na conversa com Maria Helena, não conseguiu evitar escutar. Seus olhos brilharam com interesse quando ouviu falar do Ferrari. Esse Roberto sempre se gabando dos carros caros que vende, sussurrou Maria Helena. Homem exibido. Acha que por ter dinheiro pode humilhar os outros. Ferrari 250 GTO, murmurou Joaquim pensativamente. O senhor conhece esse carro? Perguntou Maria Helena, curiosa. Conheço bem, respondeu ele, com um sorriso enigmático. Roberto continuava sua palestra para os amigos. Pouquíssimas pessoas no mundo dirigiram uma máquina dessas. Só os grandes pilotos da época tiveram esse privilégio. É um carro para lendas. Um dos homens perguntou, e você já dirigiu, Roberto? Claro que não, riu ele. Eu nem seria capaz. Esses carros são para profissionais, para heróis do automobilismo. Gente como Fangio, Moss, os grandes nomes da história. Joaquim terminou seu café e se preparou para ir embora. Maria Helena, muito obrigado pela gentileza. A senhora salvou meu dia. Imagina, seu Joaquim. Sempre que quiser, volte aqui.
Será sempre bem-vindo, disse ela calorosamente. Posso pagar pelo menos uma parte, insistiu ele. Nem pensar. Foi um prazer conhecê-lo. Joaquim se levantou, pegou seu casaco velho e se dirigiu à saída. Ao passar perto da mesa de Roberto, não pôde evitar comentar. Com licença, ouvi vocês falando do Ferrari 250 GTO. Carro magnífico mesmo. Roberto olhou para o homem idoso com certo desdém. Ah, é? O senhor entende de carros? Um pouco, respondeu Joaquim modestamente. Duvido que tenha visto um de perto, debochou Roberto, provocando risos dos companheiros. Esse aí deve conhecer só Fusca velho. Joaquim sorriu pacientemente. Na verdade, já tive o prazer de dirigir alguns exemplares do 250 GTO. A mesa explodiu em gargalhadas. Claro, claro, disse Roberto ironicamente. E eu sou o Michael Schumacher. Olha, vô, não precisa inventar histórias para impressionar ninguém. Não estou inventando nada, respondeu Joaquim calmamente. Inclusive, se não me engano, o chassi do seu carro deve ser o número 3851 GT. O sorriso de Roberto desapareceu do rosto. Como você sabe o número do chassi? Porque dirigi esse carro específico algumas vezes. Ele pertenceu à equipe oficial da Ferrari nos anos 60. Participou das 24 horas de Le Mans de 1962. Os homens da mesa ficaram em silêncio, intrigados. Roberto, visivelmente incomodado, perguntou: E onde você teria dirigido esse carro? Nas pistas europeias. Monza, Silverstone, Le Mans. Joaquim fez uma pausa. Mas isso foi há muito tempo. Boa tarde, senhores. Ele se dirigiu à porta, deixando o silêncio constrangedor na mesa. Roberto ficou perturbado com a precisão das informações do idoso. Espera aí! Gritou Roberto, levantando-se. Como você sabe tudo isso sobre o meu carro? Joaquim parou na porta e se virou. Porque eu era piloto profissional. Rapaz, corri durante 15 anos na Europa. Piloto profissional, repetiu Roberto, incrédulo. Qual era seu nome de piloto? Joaquim Silveira, respondeu ele simplesmente. Maria Helena, que havia presenciado toda a cena, ficou boquiaberta. Roberto e seus amigos se entreolharam, tentando processar a informação. Nunca ouvi esse nome, disse Roberto com desdém. Normal, respondeu Joaquim. Foi há muito tempo e eu não era dos mais famosos. Só fazia meu trabalho. Depois que Joaquim saiu, Roberto ficou inquieto. Algo na segurança e no conhecimento técnico do idoso o incomodava. Decidiu tirar a limpo aquela história. Pessoal, vou dar uma pesquisada sobre esse tal Joaquim Silveira, disse ele, pegando o celular. Se ele realmente foi piloto, deve ter alguma informação na internet. Maria Helena se aproximou da mesa, curiosa. Vocês acreditam que ele pode ter sido piloto mesmo? Duvido muito, disse Roberto. Deve ser algum fantasioso querendo se aparecer. Ele começou a digitar no Google: Joaquim Silveira, piloto automobilismo Brasil. Os primeiros resultados não mostraram nada relevante. Roberto sorriu satisfeito. Viu só? Não existe esse piloto. Mas um dos amigos, Marcelo, sugeriu: tenta pesquisar em inglês. Se ele correu na Europa, pode estar nos sites internacionais. Roberto digitou: Joaquim Silveira Racing Driver Brasil. Desta vez, alguns resultados apareceram. O primeiro era de um site sobre a história do automobilismo brasileiro. Aqui tem alguma coisa, murmurou Roberto, abrindo o link. A página carregou lentamente. Era um artigo sobre pilotos brasileiros que competiram na Europa nos anos 60 e 70. Roberto começou a ler em voz alta. Joaquim Silveira, nascido em São Paulo em 1952, foi um dos pilotos brasileiros mais talentosos de sua geração, embora pouco conhecido do grande público. O silêncio na mesa foi total. Roberto continuou lendo, cada vez mais pálido.
Silveira competiu na Fórmula 2 europeia entre 1972 e 1987, conquistando 6 vitórias e 23 pódios. Também participou de corridas de resistência, incluindo 3 participações nas 24 horas de Le Mans. Meu Deus! Sussurrou Maria Helena, cobrindo a boca com as mãos. Roberto continuou. Em 1975, Silveira quase assinou com a equipe oficial da Ferrari para a Fórmula 1, mas preferiu continuar nas categorias de apoio devido ao nascimento de sua filha. Era conhecido por sua técnica refinada e por conseguir extrair o máximo desempenho de carros considerados inferiores. Os homens da mesa estavam atônitos. Roberto procurou por mais informações e encontrou fotos antigas do piloto. Eram imagens em preto e branco dos anos 70, mostrando um jovem Joaquim Silveira ao lado de carros de corrida europeus. É ele, disse Roberto com a voz embargada. É realmente ele. Olhem essa foto aqui. É ele ao lado de um Ferrari 250 GTO em Monza, 1974. Maria Helena se sentiu emocionada e culpada ao mesmo tempo. Gente, vocês percebem o que aconteceu? Nós tratamos uma lenda do automobilismo como um qualquer. Roberto estava visivelmente abalado. Continuou pesquisando e descobriu mais detalhes impressionantes sobre a carreira de Joaquim Silveira. Encontrou entrevistas antigas, resultados de corridas e até mesmo vídeos raros no YouTube. Pessoal, olhem isso, disse ele, mostrando o celular para os outros. Aqui tem um vídeo dele pilotando em Le Mans em 1976. Ele terminou em 3º lugar na categoria GT. No vídeo, um jovem Joaquim aparecia sendo entrevistado após a corrida, falando em inglês sobre a estratégia da prova. Mesmo décadas depois, era inconfundivelmente o mesmo homem que havia estado no restaurante minutos antes. E aqui, continuou Roberto, encontrando outro artigo, diz que ele foi considerado um dos pilotos mais técnicos de sua época. Segundo relatos, conseguia ler um carro como ninguém, sabendo exatamente como extrair velocidade de qualquer máquina. Marcelo balançou a cabeça, impressionado. Roberto, você percebe o que você fez? Você humilhou um dos grandes pilotos brasileiros. Eu não sabia, defendeu-se Roberto, mas estava claramente constrangido. Como eu poderia imaginar? Maria Helena estava lendo outro artigo no próprio celular. Gente, aqui diz que ele parou de correr em 1987 porque sua esposa ficou doente. Voltou para o Brasil para cuidar dela e nunca mais voltou às pistas. E olhem só, disse Roberto, encontrando mais informações. Aqui fala que ele abriu uma oficina especializada em carros esportivos em São Paulo. Trabalhou por décadas restaurando clássicos para colecionadores. Por isso ele conhecia tão bem o seu Ferrari, observou Marcelo. Ele provavelmente trabalhou em dezenas deles ao longo da carreira. Roberto estava cada vez mais perturbado. Pessoal, eu me sinto péssimo. O cara é uma lenda viva e eu tratei ele como um velho qualquer, completou Maria Helena. Roberto, você precisa ir atrás dele e se desculpar. Mas eu nem sei onde ele mora, lamentou Roberto. Eu tenho uma ideia, disse Maria Helena. Vou ligar para alguns lugares do bairro, perguntar se alguém conhece ele. Um homem como esse deve ter vizinhos que sabem quem ele é. Ela começou a fazer algumas ligações. Na terceira tentativa, na farmácia da esquina, obteve sucesso. Sim, conheço seu Joaquim, disse a farmacêutica. Ele mora no prédio aqui em frente. Apartamento 302. Homem muito educado. Sempre vem comprar os remédios da pressão. Roberto anotou o endereço. Pessoal, eu vou até lá agora. Preciso me desculpar pessoalmente. Nós vamos junto, disse Marcelo. Todos nós julgamos ele. Maria Helena se ofereceu para acompanhar o grupo. Eu também vou. Quero me desculpar pelo comportamento do meu funcionário. Meia hora depois, o grupo estava na porta do modesto prédio onde Joaquim morava. Era um edifício antigo, mas bem conservado, no centro da cidade.
Subiram até o terceiro andar e tocaram a campainha do apartamento 302. Joaquim atendeu a porta ainda vestindo as mesmas roupas simples de sempre. Ficou surpreso ao ver toda aquela comitiva em sua porta. Maria Helena, que surpresa! E os senhores também. Aconteceu alguma coisa. Roberto deu um passo à frente, visivelmente constrangido. Seu Joaquim, eu preciso pedir desculpas pelo meu comportamento no restaurante. Não precisa se incomodar com isso, rapaz, disse Joaquim gentilmente. Essas coisas acontecem. Não, precisa sim, insistiu Roberto. Eu descobri quem o senhor realmente é. Pesquisei na internet sobre sua carreira. Senhor, eu não tinha ideia de que estava falando com uma lenda do automobilismo brasileiro. Joaquim sorriu timidamente. Ah, vocês pesquisaram. Bem, isso foi há muito tempo. Já não tem importância. Como não tem importância? Protestou Marcelo. O senhor é uma das maiores referências do automobilismo nacional. Por favor, entrem, disse Joaquim, abrindo a porta. Não vamos conversar no corredor. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com algumas fotos antigas e troféus empoeirados. Roberto imediatamente reconheceu várias imagens de Joaquim pilotando carros clássicos. Meu Deus! Sussurrou Maria Helena, observando os troféus. Quantas vitórias! Algumas, disse Joaquim modestamente, servindo café para os visitantes. Mas, como disse, foi há muito tempo. Roberto se aproximou de uma foto específica, Joaquim ao lado de um Ferrari 250 GTO, exatamente o modelo que ele havia comprado. Seu Joaquim, essa foto é com o carro que eu acabei de adquirir. Provavelmente, respondeu Joaquim, olhando a imagem. Pilotei vários 250 GTO ao longo da carreira. Eram carros especiais, com personalidade única. O senhor realmente correu em Le Mans? Perguntou Marcelo, impressionado. 3 vezes, confirmou Joaquim. 1974, 1976 e 1978. A melhor colocação foi um terceiro lugar em 1976. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Roberto estava completamente fascinado. E por que o senhor parou de correr? Estava no auge da carreira. O sorriso de Joaquim se entristeceu um pouco. Minha esposa Teresa ficou doente. Câncer. Decidi que família era mais importante que corridas. Voltei para o Brasil para cuidar dela. E se arrependeu? Perguntou Maria Helena delicadamente. Jamais, respondeu Joaquim sem hesitar. Tivemos 35 anos maravilhosos juntos depois disso. As corridas eram minha paixão, mas Teresa era minha vida. A conversa se estendeu pela tarde. Joaquim contou histórias fascinantes de sua época de piloto, corridas memoráveis, acidentes que quase custaram sua vida, grandes pilotos que conhecera pessoalmente. O senhor conheceu Ayrton Senna? Perguntou Roberto, ansioso. Conheci sim, sorriu Joaquim. Quando ele começou a correr kart, eu já estava voltando da Europa. Chegamos a conversar algumas vezes. Menino talentoso, determinado. Sempre soube que seria especial. E Emerson Fittipaldi? Ah, Emerson. Corremos juntos na Europa algumas vezes. Grande piloto, grande pessoa. Ele conseguiu o que eu sempre sonhei, chegar à Fórmula 1 e vencer. Maria Helena estava emocionada ouvindo as histórias. Seu Joaquim, como é que o senhor nunca contou isso para ninguém? Porque vive de forma tão simples. Joaquim suspirou. Sabe, Maria Helena, quando você envelhece, percebe que as glórias do passado não pagam as contas do presente. Minha oficina fechou há 5 anos. Não consegui acompanhar a tecnologia moderna. A aposentadoria é pequena e minha filha, coitada, tem a vida dela no exterior. Mas o senhor é uma lenda, protestou Roberto. Deveria estar dando palestras, escrevendo livros, sendo homenageado. Para quê? Perguntou Joaquim filosoficamente.
O que importa não são os troféus na parede, mas as pessoas que amamos e que nos amam. Teresa se foi. Minha filha está distante. Os troféus não fazem companhia para jantar. Roberto ficou tocado pela sabedoria e simplicidade do idoso. Seu Joaquim, eu quero fazer uma proposta. O que acha de trabalhar comigo na concessionária? Trabalhar. Joaquim pareceu surpreso. Rapaz, eu já tenho 72 anos. Exatamente por isso, animou-se Roberto. O senhor tem um conhecimento que dinheiro não compra. Eu vendo carros clássicos para colecionadores, mas não tenho a experiência técnica que o senhor tem. Seria uma sociedade perfeita. Joaquim balançou a cabeça. Não sei. Faz tempo que não mexo com carros. Mas o conhecimento não se perde, insistiu Roberto. Além disso, o senhor estaria fazendo o que ama, e eu pagaria muito bem pelo seu conhecimento. Maria Helena apoiou a ideia. Seu Joaquim, acho que seria maravilhoso. O senhor estaria ativo, fazendo o que gosta e ainda ajudando outras pessoas. Joaquim ficou pensativo por alguns minutos. Bem, talvez seja uma boa ideia mesmo. Estava me sentindo meio inútil ultimamente. Então está decidido, exclamou Roberto. Amanhã mesmo o senhor vai conhecer a concessionária. No dia seguinte, Roberto passou no prédio de Joaquim para buscá-lo. O idoso havia se arrumado melhor. Camisa limpa, cabelo penteado, sapatos engraxados. Ainda eram roupas simples, mas ele estava apresentável. Bom dia, sócio, brincou Roberto, cumprimentando Joaquim. Ainda não sou sócio de nada, riu o idoso. Vamos primeiro ver se ainda sei alguma coisa sobre carros. A concessionária de Roberto ficava numa área nobre da cidade. Era um showroom elegante, com carros esportivos caríssimos expostos como obras de arte. Joaquim ficou impressionado com a qualidade do estabelecimento. Roberto, isso aqui é muito chique para mim, disse ele, um pouco intimidado. Bobagem, respondeu Roberto. O senhor vai se adaptar rapidamente. Eles foram direto para a oficina, nos fundos do showroom. Havia 3 carros sendo restaurados, um Porsche 911 clássico, um Jaguar E-Type, no centro, o famoso Ferrari 250 GTO que havia causado toda a confusão. Joaquim se aproximou do Ferrari devagar, como quem reencontra um velho amor. Passou a mão carinhosamente pela carroceria vermelha. É realmente o chassi 3851 GT, murmurou, verificando os números. Caramba, faz 40 anos que não vejo esse carro específico. O senhor realmente pilotou esse exemplar? Perguntou Roberto, ainda impressionado. Muitas vezes, confirmou Joaquim, abrindo o capô. Olhem só, o motor ainda é original. V12, 3.0 litros, cerca de 300 cavalos de potência. Na época, era uma máquina impressionante. Ele começou a examinar o motor com conhecimento técnico evidente. Apontou algumas peculiaridades, explicou modificações que haviam sido feitas ao longo dos anos. Esse carburador foi trocado, observou. Não é o original. E essa modificação no sistema de escape foi feita depois de 1965, provavelmente para atender regulamentações de alguma corrida específica. Os mecânicos da oficina, que estavam trabalhando em silêncio, pararam para ouvir as explicações de Joaquim. Nunca haviam visto alguém com tanto conhecimento técnico sobre carros clássicos. Seu Joaquim, disse Roberto, o que acha de dar uma volta com esse carro, só para testar se ainda está em boas condições? Joaquim hesitou. Faz muito tempo que não dirijo um carro assim. É como andar de bicicleta, encorajou Roberto. Nunca se esquece. Joaquim sorriu e aceitou o desafio. Sentou-se no banco do motorista do Ferrari e imediatamente sua postura mudou. Era como se tivesse voltado no tempo 40 anos. Joaquim ligou o motor do Ferrari e o som potente do V12 ecoou pela oficina. Suas mãos encontraram naturalmente a posição correta no volante. Os pés se ajustaram aos pedais como se fosse ontem que havia pilotado pela última vez. Roberto, você tem autorização para levar esse carro para a rua? Perguntou Joaquim. Claro.
Documentação em dia, seguro, tudo certinho, confirmou Roberto, entrando no banco do passageiro. Eles saíram da concessionária devagar, Joaquim ainda se adaptando ao carro depois de tantos anos. Mas logo ficou evidente que o talento permanecia intacto. Suas mudanças de marcha eram perfeitas, suas curvas precisas. Meu Deus, sussurrou Roberto, é como assistir ao maestro regendo uma orquestra. Joaquim sorriu, sentindo a adrenalina correndo nas veias novamente. Sabe, Roberto, eu havia esquecido como é bom dirigir um carro assim. É uma sensação única. Eles dirigiram pelas ruas da cidade, chamando a atenção onde passavam. O Ferrari era uma obra de arte e movimento, e Joaquim o conduzia com maestria absoluta. Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta pessoal, disse Roberto durante o passeio. Claro. O senhor nunca se sentiu frustrado por não ter chegado à Fórmula 1? Pelo que pesquisei, o senhor tinha talento para isso. Joaquim ficou pensativo por alguns instantes. Sabe, Roberto, quando jovem eu me sentia assim. Achava que havia perdido a chance da minha vida. Mas com o tempo entendi que cada pessoa tem seu destino. Eu tive uma carreira linda, conheci o mundo, vivi experiências incríveis. E, principalmente, tive uma vida feliz ao lado da Teresa. Mas agora, depois da morte da sua esposa, não sente vontade de voltar ao mundo do automobilismo. Nunca parei de sentir, admitiu Joaquim. Automobilismo está no meu sangue. Por isso aceito sua proposta, mesmo que seja só para ficar perto dos carros novamente. Voltaram para a concessionária depois de uma hora de passeio. Roberto estava eufórico com o desempenho de Joaquim. Perfeito. Absolutamente perfeito. O senhor dirige melhor que muito piloto profissional da atualidade. Experiência, disse Joaquim modestamente. Quando você pilota por 15 anos, certas coisas ficam automáticas. Roberto teve uma ideia. Seu Joaquim, que tal organizarmos o evento aqui na concessionária? Uma palestra sobre automobilismo clássico, com o senhor contando suas experiências. Você acha que alguém se interessaria? Perguntou Joaquim. Incerto. Se interessaria? Seu Joaquim, o senhor é uma lenda viva. Tenho certeza que muitos colecionadores e entusiastas adorariam ouvir suas histórias. Uma semana depois, a concessionária de Roberto estava transformada para o evento. Ele havia divulgado a palestra nas redes sociais e entre os clientes, prometendo uma noite especial com uma lenda esquecida do automobilismo brasileiro. Para surpresa de todos, mais de 100 pessoas compareceram. Havia colecionadores, jovens entusiastas, jornalistas automotivos e até mesmo alguns pilotos aposentados que conheciam Joaquim dos tempos de Europa. Nervoso? Perguntou Roberto, vendo Joaquim ajeitando a gravata emprestada. Um pouco, admitiu o idoso. Faz muito tempo que não falo em público. Maria Helena chegou com um buquê de flores. Para o palestrante da noite, disse ela, abraçando Joaquim carinhosamente. Maria Helena, que bom que veio, sorriu Joaquim. Se não fosse pela sua gentileza naquele dia, nada disso estaria acontecendo. O mérito é todo seu, seu Joaquim. A gente só reconheceu o que sempre esteve lá. O evento começou com Roberto apresentando Joaquim para a plateia. Ele contou resumidamente sobre a carreira do piloto e como o havia descoberto por acaso. Senhoras e senhores, é uma honra apresentar um dos maiores talentos brasileiros no automobilismo, Joaquim Silveira. Os aplausos foram calorosos. Joaquim subiu ao microfone visivelmente emocionado. Boa noite a todos. Começou com voz ligeiramente trêmula. Nunca imaginei que aos 72 anos estaria aqui, falando sobre um tempo que pensei estar definitivamente no passado. Ele começou contando sobre seus primeiros passos no automobilismo, ainda adolescente, mexendo em carros na oficina do pai. A plateia ouvia em silêncio religioso. Meu primeiro carro de corrida foi um DKW velho que comprei com o dinheiro que juntei trabalhando 2 anos numa fábrica, relatou. Não sabia nada de preparação, mas tinha paixão. E às vezes a paixão supera a técnica.
Durante 2 horas, Joaquim contou histórias fascinantes. Sua ida para a Europa com apenas $1.000 no bolso, as dificuldades para conseguir uma chance, as primeiras vitórias, os grandes pilotos que conhecera. Em 1975, contou ele, a Ferrari me ofereceu um contrato para ser piloto de testes da Fórmula 1. Era meu sonho realizado. Mas naquele mesmo mês, Teresa descobriu que estava grávida da nossa filha. Tive que escolher entre o sonho profissional e a família. E se arrepende da escolha? Perguntou alguém da plateia. Nunca, respondeu Joaquim enfaticamente. A Fórmula 1 me daria glória, mas minha família me deu felicidade. E felicidade é muito mais importante que fama. Após a palestra, várias pessoas se aproximaram de Joaquim para conversar. Entre elas estava Carlos Santana, um jornalista especializado em automobilismo que havia coberto a carreira de grandes pilotos brasileiros. Seu Joaquim, disse Carlos, eu escrevo sobre automobilismo há 30 anos e sempre ouvi falar do senhor nos bastidores. Os antigos pilotos sempre comentavam sobre um brasileiro talentoso que corria na Europa nos anos 70. É mesmo, surpreendeu-se Joaquim. Sim. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre pilotos brasileiros esquecidos. Gostaria muito de incluir um capítulo sobre o senhor. Joaquim ficou lisonjeado com a proposta. Seria uma honra, Carlos. Também se aproximou um jovem de cerca de 25 anos, Daniel, que se apresentou como piloto de kart e sonhador da Fórmula 1. Seu Joaquim, disse Daniel timidamente, o senhor poderia me dar alguns conselhos? Estou tentando conseguir patrocínio para correr na Europa. Joaquim sorriu paternalmente. Claro, meu jovem. Vem cá, vamos conversar. Ele passou 20 minutos dando conselhos práticos para Daniel. Como se comportar com patrocinadores, a importância da preparação física, como estudar as pistas, técnicas de pilotagem. Mas o mais importante, concluiu Joaquim, é nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eu desisti da Fórmula 1, mas foi uma escolha consciente. Se você tem um sonho, lute por ele. Roberto observava de longe, emocionado ao ver como Joaquim havia se transformado. De um idoso triste e solitário, ele havia se tornado novamente o que sempre foi. Um apaixonado pelo automobilismo, disposto a compartilhar seus conhecimentos. Seu Joaquim, disse Roberto quando as pessoas começaram a ir embora, o senhor foi sensacional. Já tenho 3 pessoas interessadas em restaurar carros clássicos aqui na oficina, especificamente para trabalhar com o senhor. Sério? Animou-se Joaquim. Sério. E tem mais. O Carlos me procurou para organizar uma exposição de carros clássicos, com o senhor como consultor técnico. Joaquim balançou a cabeça, incrédulo. Roberto, uma semana atrás eu era um velho invisível que não conseguia tomar um café em paz. Agora o senhor voltou a ser o que sempre foi. Joaquim Silveira, a lenda do automobilismo brasileiro, completou Maria Helena, que havia ouvido a conversa. 3 meses depois, a vida de Joaquim havia mudado completamente. Ele trabalhava na concessionária de Roberto 3 dias por semana, prestava consultoria para colecionadores e havia se tornado uma figura respeitada no meio automobilístico paulistano. Naquela manhã específica, ele estava na oficina examinando um Jaguar Type 1967 quando seu celular tocou. Era Patrícia, sua filha, ligando de Londres. Pai, vi as fotos que você mandou da concessionária. Não acredito que você voltou a trabalhar com carros. Pois é, filha, sorriu Joaquim. A vida dá muitas voltas. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Meus colegas aqui em Londres são loucos por carros clássicos. Quando contei sobre sua carreira, eles ficaram impressionados. Um deles, o James, disse que tem um Ferrari 250 GTO e gostaria muito de conhecê-lo. Joaquim riu. Parece que minha fama chegou até Londres. E pai, tenho uma notícia melhor ainda. Consegui umas férias e vou para o Brasil no mês que vem. Quero passar um tempo com você, conhecer seus novos amigos. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas de alegria. Patrícia,
Não sabe como fico feliz. Fazia 2 anos que não nos víamos pessoalmente. E pai, quero que me conte tudo sobre sua época de piloto. Só agora, com essa idade, estou percebendo quanto você é especial. Depois de desligar, Joaquim ficou pensativo. Teresa sempre dizia que a vida tinha momentos, se que cada um chegava na hora certa. Talvez este fosse o momento de ele voltar a brilhar. Roberto chegou na oficina trazendo boas notícias. Seu Joaquim, lembra daquele evento de carros clássicos que vamos organizar? Claro, como esqueceria? Então, consegui fechar com patrocinadores. Vai ser o maior evento de automobilismo clássico de São Paulo. E o senhor vai ser homenageado principal. Joaquim ficou emocionado. Roberto, você não precisava. Preciso sim. O senhor merece todo o reconhecimento. Aliás, tenho uma surpresa. Roberto levou até o showroom, onde havia um carro coberto por uma lona. Isso é para o senhor, disse Roberto, puxando a lona. Era um Porsche 911 Carrera Clássico, restaurado impecavelmente. Joaquim ficou sem palavras. Roberto, eu não posso aceitar isso. Pode sim. É seu carro da empresa. Um consultor do seu nível precisa de um transporte adequado, brincou Roberto. No dia do evento de carros clássicos, o autódromo de Interlagos estava lotado. Mais de 5.000 pessoas compareceram para ver a exposição e as demonstrações. Joaquim estava no centro de tudo, finalmente recebendo o reconhecimento que merecia. Patrícia havia chegado do exterior na semana anterior e não saía do lado do pai. Pai, estou tão orgulhosa. Você virou uma celebridade. Celebridade não, filha. Apenas um velho que gosta de carros, riu Joaquim. Velho coisa nenhuma. Olha só quantas pessoas vieram te ver. O evento tinha exposição de carros raros, palestras técnicas, como prato principal, demonstrações de pilotagem com Joaquim ao volante de diferentes carros clássicos. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, vamos assistir agora uma demonstração com o lendário Joaquim Silveira pilotando o Ferrari 250 GTO da concessionária Mendonça. Os aplausos foram ensurdecedores. Joaquim, vestido com macacão de piloto, entrou no Ferrari e deu algumas voltas na pista. Mesmo aos 72 anos, sua pilotagem era impecável, precisa, elegante. Na arquibancada, Maria Helena assistia emocionada. Quem diria que aquele senhor humilde que só queria um café se tornaria a estrela de um evento assim? Depois das demonstrações, houve uma cerimônia de homenagem. Joaquim recebeu uma placa comemorativa e foi declarado embaixador do automobilismo clássico brasileiro. É uma honra receber este reconhecimento, disse ele ao microfone. Mas quero dividir esta homenagem com todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo havia deixado de acreditar. Maria Helena, que me tratou com carinho quando eu estava invisível. Roberto, que me deu uma segunda chance. E principalmente minha filha Patrícia, que veio de longe para estar aqui comigo. A plateia se emocionou com as palavras sinceras de Joaquim. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, continuou ele. Que o passado pode voltar a ter sentido no presente. E que, às vezes, quando achamos que nossa história acabou, na verdade ela está apenas começando um novo capítulo. 1 ano depois daquele dia fatídico no restaurante, Joaquim estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, estava mais bem vestido, mais bem cuidado, mas principalmente seu brilho interior. Ele se tornará sócio da concessionária de Roberto, escreveram um livro de memórias que se tornou best-seller entre os entusiastas do automobilismo e havia criado uma escola de pilotagem para jovens carentes. Seu Joaquim, disse Daniel, o jovem que conhecera na primeira palestra, consegui. Vou correr na Fórmula 3 europeia ano que vem. Parabéns, meu rapaz, abraçou Joaquim. Sabia que você conseguiria. Só foi possível pelos seus conselhos e pela sua indicação para os patrocinadores. Joaquim sorriu orgulhoso. Ver jovens realizando sonhos que ele próprio não pôde completar era uma satisfação imensa. Naquela tarde, ele estava no restaurante Sabores da Terra, no mesmo lugar onde tudo começou.
Agora, porém, era tratado como convidado VIP por Maria Helena. Seu Joaquim, não acredito como tudo mudou em um ano, disse ela, servindo seu café preferido. É verdade, concordou ele. Às vezes penso se não foi tudo um sonho. Sonho não. Foi o reconhecimento de algo que sempre existiu. As pessoas é que não sabiam enxergar. Roberto chegou ao restaurante com novidades. Seu Joaquim, tenho uma proposta irrecusável para o senhor. Fala, sócio. A Ferrari italiana quer contratá-lo como consultor histórico. Vão pagar muito bem para o senhor ajudar na restauração de carros de corrida históricos. Joaquim ficou surpreso. A Ferrari? A fábrica? A própria. Parece que sua fama chegou até a Itália. O que acha? Joaquim olhou para Patrícia, que havia decidido se mudar de volta para o Brasil para ficar perto do pai. O que você acha, filha? Acho que é a coisa mais incrível do mundo, pai. Você voltando para onde tudo começou. Então aceito, decidiu Joaquim. Mas com uma condição. Quero que Daniel venha como meu assistente. O garoto precisa conhecer a Europa. Roberto sorriu. Feito. Naquela noite, Joaquim estava em casa organizando algumas fotos antigas quando encontrou uma carta que Teresa havia escrito para ele anos antes, pouco antes de morrer. Meu amor, dizia a carta, sei que depois que eu partir você vai se sentir perdido. Mas prometa-me uma coisa, não desista de viver. Você ainda tem muito para dar ao mundo. Suas histórias, seus conhecimentos, sua experiência. Não deixe que morram com você. O mundo precisa de pessoas como você, que viveram plenamente e têm sabedoria para compartilhar. Joaquim sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigado, Teresa. Cumpri minha promessa. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades. Aos 73 anos, Joaquim Silveira havia descoberto que a vida pode surpreender quando menos esperamos. E tudo começou com um simples desejo. Ele só queria comida. Mas o destino tinha outros planos para aquele homem que carregava dentro de si as memórias de uma época dourada do automobilismo. A lenda havia voltado. E desta vez, para ficar. Fim. Esta história nos ensina que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, pois cada pessoa carrega dentro de si uma história única e valiosa. O idoso que parece insignificante hoje pode ser o herói de ontem. E mais importante ainda, nunca é tarde demais para recomeçar e encontrar um novo propósito na vida.